Meu nome é Agenor Maciel. Sou psicólogo. Estou aqui no Mergulhando no Espelho. Esse podcast feito com muita ternura para você. Mas não esqueça, dê seu like, se inscreva no canal, faça seu comentário e venha fazer parte desta família Mergulhando no Espelho. Eu trago hoje uma pessoa que eu gosto muito. Ela é psicóloga, minha colega, minha amiga, Maria Rosa Spinelli, doutora Maria Rosa Spinelli. Uma pessoa que eu tenho certeza absoluta vocês vão gostar muito. E aí, querida? Obrigada. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Como você está? Está tudo tranquilo? Aqui para mergulhar no espelho? Tranquila. Você se formou. Aonde foi que você... Me fala um pouquinho sobre a sua formação. A minha formação em psicologia foi no Instituto Metodista de Ensino Superior, em 1976. Eu me tornei psicóloga clínica. Na época, nós nos formávamos nas 4 grandes áreas. Eu fiz opção pela clínica e, desde então, estou nesse campo. Você trabalha muito com psicossomática, né? Sim. Me explica direitinho, vamos explicar direitinho para as pessoas, vamos entender o que é psicossomático, o que é uma coisa psicossomática. A psicossomática é uma abordagem, na verdade, em que você orienta o tempo todo a sua observação no indivíduo, não só da parte psicológica, também físico e corporal. Ela é dividida como psique, que seria a alma, e soma, que é o corpo. Isto é a psicossomática. É uma evolução desde 1950 aqui no Brasil, e que reúne vários profissionais da saúde. Então, quando nós dizemos que uma pessoa tem problemas psicossomáticos, nós estamos dizendo que, vê se é isso mesmo, que a sua mente está influenciando e criando problemas físicos para ele também. Pode estar criando. Pode ser isso ou não? Não, Não? não, não. A psicossomática, ela já teve essa visão. Hoje, a visão é de integração. Quando se fala em integração, não se fala em separação. Então, tanto o físico pode promover uma alteração fisiológica, em seguida promover, então, ou desencadear um problema somático, que seria um problema psíquico, na verdade, como um problema psíquico pode alterar, de alguma forma, hormonalmente, o indivíduo e provocar a doença, que seria o soma. Ah, entendi. Porque a maioria das pessoas pensam que o psicossomático é sempre da mente para o corpo e nunca do corpo para a mente. Você está me dizendo que existe esses dois caminhos, Sim. não é isso? Que existe, pode-se começar no físico e ir para o psíquico também. Isso. Não é isto? Porque é como se fosse uma moeda com duas faces. Nós somos isso. Exatamente. Tá? Não tem como tirar. O que a gente precisa prestar muita atenção é que, na verdade, quando você tem quedas emocionais, problemas, traumas, qualquer coisa desse tipo, você derruba automaticamente o seu sistema imunológico. Quando você faz com que o seu sistema imunológico decline, automaticamente o que você tem na carta hereditária como doença ou provável, ela pode se desencadear nesse momento como oportunista. Entendi. Você podia dar um exemplo para ficar bem claro para a gente? Posso. Existe, no caso, por exemplo, da diabetes, habitualmente as pessoas dizem assim: fiquei diabetes depois da morte do meu pai. Aí as pessoas falam: bom, então deve ter sido o impacto emocional da morte do pai que desencadeou a diabetes. Não é essa a história. A morte do pai te leva automaticamente a um estado deprimido, a uma depressão. Toda depressão
derruba o seu sistema imunológico por falta de alimentação, Uma série de desregulado. fatores, né? Sim, pela série de fatores. E esta situação da diabetes estava só aguardando. Entendi. Você está me dando uma visão da depressão do ponto de vista psicossomático. Sim, a depressão reativa. Eu estou Certo, falando de certo. depressão reativa. Tem uma causa e você, então, se deprime. Existe depressão reativa e depressão não reativa? Sim. Qual a diferença? A diferença é que existe a depressão reativa, ela sempre tem um motivo, tá? E você tratando, trabalhando esse motivo, você diminui esse tempo, né? Eu diria. E a pessoa consegue se reorganizar. Existe a depressão que ela é oriunda de hormônios. Esses hormônios automaticamente vai levar a uma depressão muito mais forte. E essa depressão mais forte, que a gente chama, porque ela demora mais tempo, ela vai gradativamente fazendo você ter o resto da vida a necessidade de um tratamento. Eu estou achando interessante porque as pessoas têm uma visão mais simplista da depressão. Acha que depressão é só angústia e que fica trancado no escuro e pronto. Tem angústia e trata, toma remédio e pronto. Não, a depressão não é isso. Tem vários tipos de depressão, eu não conseguiria te trazer todos por uma questão até que não teria essa capacidade toda. Mas são vários tipos de depressão. A depressão, ela pode sim ser essa depressão que você está colocando como uma depressão mais profunda. Existe uma depressão que é chamada básica. Ela vai com o indivíduo o tempo todo e você não percebe que é um estado deprimido e que tem que ser tratado. Que são aquelas pessoas que nada entusiasma, nada tá bom, nada. Então, é um tipo de depressão, chamada de uma depressão de base. Agora, eu queria entender uma coisa. Existem pessoas que estão muito eufóricas, que são sempre muito eufóricas. Ela pode estar escondendo a depressão? Com certeza. Nós chamamos isso aí a pessoa haha. Ela está sempre muito entusiasmada, parece que ela anda com adrenalina 1000, né? Na verdade, de repente, ela para. Ela está muito mais dentro do meu ponto de conhecimento, dentro de uma situação da bipolaridade, que da mesma forma que ela está muito entusiasmada, ela cai. São extremos que ela vive, né? Na verdade, a gente sempre cai daquilo. Existe uma média, né? A melhor coisa. Agora me fala um pouquinho a importância da família nesses processos, nessa história mental, nesses problemas de saúde mental. Olha, a família é a sua base, né? Antes se dizia muito da maternagem, já está mudando esse paradigma, hoje é do cuidador, quem faz a maternagem, não mais a mãe, né? A família, ela te ensina absolutamente toda a entrada do social. Infelizmente, se criou um modelo familiar que está saindo disso. Esse modelo familiar antigo já não funciona mais. Não funciona mais, né? A nossa identidade era feita em cima da figura materna e paterna, e depois dos professores, essa era a nossa identidade. Hoje já não é assim, né? A internet coloca o indivíduo diante do mundo, por isso que é muito complexo, né? Eu brinco que antes a gente ia direto do supermercado e comprava o macarrão e o tomate. Você não tinha o que pensar. Hoje você entra no supermercado, tem uma banca de tomates, desde a fruta com 4, 5 modelos, depois o tomate desse jeito, molho. Então você tem que fazer uma escolha. As coisas ficaram complexas, porque o ser humano ele não conseguiu se preparar para essa mudança de paradigma que nós temos hoje socialmente. Inclusive, a mudança foi muito brusca, né? Foi muito rápida. Então, a família, ela mudou. A família mudou. Não adianta querer dizer que a família é a mesma, porque não é. Não é mais. Então, essa mudança,
ainda estamos numa fase de transição. Essa transição é que deixa as pessoas confusas. Aí nós tivemos a pandemia. A pandemia Veio reforçar tudo isso. Para reforçar tudo isso. E aí o que fez a pandemia? A pandemia disse para você: olha, Genor, se você não prestar atenção nos seus sintomas, você pode morrer. E aí, então, nós estávamos passando por um paradigma, na verdade, de culto ao corpo, naquela época. E já estávamos prestando atenção no corpo. Aí o que acabou acontecendo é que nós fomos descobrindo sintomas. Haja visto que tem hoje de pessoas em PS. É uma coisa absurda. Por quê? Porque as pessoas estão descobrindo sintomas que elas não sabem o que é isso. E elas têm medo da morte. Então, o que se foi feito a partir daí? A partir daí, começou-se a trabalhar muito mais a questão do corpo, o medo muito grande da morte, o medo do envelhecimento, o medo da doença, mas eu tenho que usar minha racionalidade, porque essa é a exigência social que eu tenho hoje. A partir daí, o que acontece comigo? Eu não quero sentir, mas eu sinto. Então, se cria a chamada psicossomatose. Que é isso? São observações individuais de coisas que eu desconheço. Então, eu crio medo. E o medo é o grande problema, não é? O medo é um dos maiores problemas que nós temos, né? E hoje a sociedade é totalmente de medo. Agora, como se explica uma pessoa que nasceu numa comunidade e que teve uma vida muito difícil, pais separados, e quando ela cresce, ela passa a ser uma pessoa legal, se integra bem na sociedade. E tem pessoas que não viveram essa realidade, viveram a realidade de classe média, tranquilo, tudo muito bem, e não deram certo na vida, terminaram caindo no meio da rua e morando na rua. Como explica essa diferença tão gritante de até que como a família, você me fala de família e vem toda essa imagem na minha cabeça. Me explica direitinho como isso funciona. Olha, eu vou explicar de uma forma bastante simples. Não, lógico, tem que ser tudo muito tranquilo. Então, vamos lá. A família, ela é vista como o ambiente que favorece a você o seu desenvolvimento das suas capacidades únicas. Você está dizendo que família é o todo. O família onde é o a pessoa, todo. onde a pessoa habita. Exatamente. Não é a mãe, não é o pai. Não. É ampliado. É ampliado de dentro do seu lar para pessoas que você conhece, escolas, pessoas que moram na rua, pessoas que gostam de você, na mesma rua, que eu quis dizer. Então, o que é esse lar que desorganiza? O que acontece com o indivíduo é que alguns aprendem a resiliência muito cedo. E aí eles começam a perceber que se eles têm, todos nós aprendemos isso, se eu imitar, eu não tenho punição. Se eu fizer coisas que eu quero, eu posso ter punição. Então existe uma seleção bastante clara de comportamentos que nós fazemos de criança. Mas esse comportamento, ele tem que ter, pelo menos, no mínimo, alguém que diga que vale a pena, que seria o reforço do nosso próprio desenvolvimento. Então, o que faz a criança, por exemplo, nesse caso que você coloca, que sai dessa comunidade, vai e luta e vai conseguir ser um cara de sucesso no futuro. De sucesso pessoal. Eu coloquei o financeiro para ficar bem claro. Mas veja, esta pessoa, ela pode ver, de alguma maneira, esse sucesso dela como uma coisa positiva de retorno à origem e ajuda, como ela pode simplesmente ver essa sucessão, esse sucesso dela, mais baseado no afastamento do ambiente familiar. Então, tem essas duas bases que são fortalecidas. No entanto, a pessoa que está num lar que tudo é favorecido, tudo é altamente dado,
ele destitui a potencialidade existencial da criança. A criança olha para o filtro, a mãe já dá água. Então ela aprende que ela não precisa pedir. As pessoas têm que adivinhar o que ela precisa. Esse é o primeiro critério de frustração da vida. Ninguém sabe o que você quer, a não ser que você fale. E você tem que aprender que você tem que se comunicar de uma forma correta para você conseguir ter o retorno daquilo que você precisa. Inclusive, ela fica sem defesa dessa forma, né? Não, ela fica perdida. Quando ela cresce, o mundo não é isso, né? Que é aquela coisa que eu disse da família. Tem família que cria o filho pro mundo. E tem família que cria o filho para ela. Isso eu suponho que está acontecendo muito hoje. Está acontecendo As muito. pessoas criando os filhos para si. Olha, eu vi um exemplo ali perto do Sesc. Tinha 2 menininhos brincando, os 2 tinham 3 anos. Um de 3 anos, ele corria, ele ia, ele batia, ele voltava, ele caía, ele levantava, sabe assim, uma criança extremamente segura. Ele estava com o pai. O outro estava com o pai e com a mãe. O menino saía, o pai ficava assim, você vai cair, você vai cair. Olha, para, espera, espera. E o menino era assim, se você colocasse as duas crianças, a impressão que você tinha que um tinha 3 anos, bem adequado ao desenvolvimento dele, e o outro tinha 1 ano e pouco. Isso é uma infantilização do indivíduo, entende? Então você vê, na própria cultura do tratamento, você já vê isso acontecendo, a diferença. Agora, você, quando vai trabalhar com um paciente, você trabalha com o inconsciente? Trabalho. Trabalha. Numa linha Eu numa linha mais trabalho. freudiana um pouco, é isso? Não, Não? winnicottiana. E esta linha pega alguns conceitos de Freud ou não? Pega alguns conceitos de Freud, tem algumas coisas que são diferenciadas. No caso do Winnicott, ele não considera que o desenvolvimento sexual seja o desenvolvimento do indivíduo. Ele diferencia essa parte freudiana, porque Freud, eu não vou dizer supervaloriza, porque não é bem assim, mas ele coloca o sexo como algo fundamental no desenvolvimento do ser humano. Ele já não chega, esta linha já não pontua ele isso já como muito não forte. pontua essa situação. Ele considera o desenvolvimento sexual uma coisa e o desenvolvimento do indivíduo outra. Tanto que o desenvolvimento do indivíduo para o Winnicott, ele passa pela dependência absoluta, que é a nossa fase de bebê. Nós dependemos de alguém que nos cuide, senão a gente morre, é real isso. Aí a dependência relativa e a independência. A independência são total, 3 fases. São 3 fases. A independência total, que ele considera, é o momento da morte. E ele tem uma frase lindíssima, que ele diz assim, eu quero estar muito vivo na hora da minha morte, porque vai ser a minha última experiência. Ele está dizendo que quer estar lúcido. Exatamente. O que é muito interessante, né? Lucidez hoje é uma coisa meio maledicente, né? Lucidez hoje é uma coisa questionável. Quem está lúcido hoje, quem é lúcido, usar essa palavra, que a palavra é muito forte, né? Lucidez. Eu chegar e dizer, eu estou lúcido, eu sou lúcido. É uma coisa muito, né? Minha querida, eu estou com os espelhinhos aqui, e eu vou passar esses espelhinhos para você me falar sobre o que eles estão pedindo a você. Tá. Você pode escolher o que você vai receber todos, mas a ordem vai ser sua. Você podia escolher? Ok, posso pegar amarelo, que eu sou louca por amarelo. Vida. Vida. O que é a vida para você, meu amor? A vida para mim é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Eu não exijo da vida felicidade plena. Eu não exijo da vida conquistas fantásticas. E também não planejo a minha vida para viver tantos anos. Eu vivo. Você está me falando que o presente é tudo. Presente. Eu acho que toda vez que você pensa, eu vou viver 80, 85 anos, eu já fiz uma ansiedade maldita esperando que chegue essa data. Porque eu me determinei a morrer.
Então eu acho que morrer é uma coisa inerente. Eu vou morrer, não sei que horas, entende? Então eu vejo algumas coisas hoje e eu fico pensando, olha, não sei se eu sou certo ou se eles são certos, mas ficar acumulando riqueza para a velhice, né? Ó, gente, velhice é terrível. Esse negócio que a velhice é a coisa. Só vai servir para cuidador e Dizer que cadeira de velhice, roda, cara, dizer que para com velhice é isso. uma coisa ótima, isso é blu, blu, blu e blá blá blá. Sim. Não, Tem não. pessoas que querem enganar o outro. Eu acho que nem se enganar. Porque quando vem a dor, quando vem os limites, não dá para se enganar. Sim. E porque há E é limites. isso que eu te disse da psicossomatose. Hoje isso está presente. O medo da morte, da doença, está presente. Então as pessoas não têm como serem felizes. Você olha, as pessoas não estão felizes. As pessoas estão tristes, sem prazer. Então o que elas fazem sem prazer? Elas vão fazer o físico mais forte para poder se defender. Elas se preocupam com a imagem, né? Sim, sim, Elas são externas. sim. Né? Tanto é que hoje em dia tem o culto da felicidade. As pessoas são. O culto não, tem eu não sei É qual é a o palavra, culto. É o é o culto. culto da aparência da felicidade, não é Sim. bem felicidade. Né? Eu tenho que ser feliz para eu ser aceito nessa Sim, sociedade. e você vê uma coisa que eu acho um absurdo. Se eu vou num lugar de contemplação, eu amo natureza, amo. Eu fico meu tempo suficiente olhando cachoeira, mato, bicho, o que quer que seja. Quando eu nem lembro que tem fotografia. Hoje as pessoas vão a esses lugares para fotografar, para mostrar. Cara, quando você Lógico, está lógico, fotografando, a fotografia eu acho fantástica, adoro lógico, foto. lógico. Mas eu adoro foto quando eu quero perpetuar uma visão particular minha. E não para mostrar para sei lá, para o universo É, aonde eu estou. Não interessa onde eu estou. não mostrar o seu status. Existe É, toda uma preocupação hoje eu muito, acho que muito isto forte. é uma outra coisa que ela é externa. E pode, Entende? inclusive, em alguns casos, esconder uma forte depressão. Com certeza. A hora que você para isso é muito comum. Pessoas que sofrem de depressão, elas têm que constantemente viajar. Porque Exatamente. Isso elas aí eu já saem. observei. As pessoas estão viajando, eu estou viajando, eu vou para Paris. Ela sai do seu universo e fica. Sim. Né, e tá lá. Porque a viagem é uma fantasia que você Lógico, cria, né? lógico. Se você olhar para a viagem como uma relação de descanso, hoje não existe mais. As pessoas não descansam mais nas férias. E elas voltam das férias imaginando para as próximas férias, As próximas sim, para viagens descansar. para descansar. É uma loucura isso, É né? isso, é isso de viagem. Eu É tenho o observado estresse. muito, É o muito. estresse, o Tem chamado gente que estresse. viaja 4, 5 vezes, está sempre viajando. Minha próxima viagem, eu preciso viajar, eu preciso ir Eu para a preciso sair da Itália, eu minha vida. preciso sair do. Não é? Isso acontece muito. Porque é diferente você viajar experimentando uma cultura, experimentando um lugar, conhecendo um lugar, e você viajar porque você está se sentindo tão dentro de uma massa que você precisa achar alguma coisa que te destaque da massa. É diferente. Por exemplo, eu curti a cultura do lugar. Entende? Eu viajar, um exemplo, viajo para a Índia para curtir. Tem gente que vai para os Estados Unidos 10 vezes para o mesmo lugar, ou vai para um lugar X e fica naquele vai e volta. Porque eu preciso viajar, Sim. eu preciso sair dessa minha realidade. E você olha, as pessoas, gerações anteriores, elas viajavam muito menos. E elas eram muito mais felizes, porque elas tinham mais contato com aquilo que elas faziam. Então, hoje você vê, posso dar um exemplo de um Lógico, lógico, paciente? ótimo. Eu recebi um paciente infartado, tá? Ele infartou e ele tinha que fazer uma cirurgia extremamente delicada. E me foi indicado pelo INCOR. Aí esse paciente, ele veio e disse assim: eu infartei, vou ter que fazer uma cirurgia muito delicada, etc e tal.
E ele falou, mas você vê, o médico me disse, faça mais esporte, bote mais, porque ele trabalhava das 5 horas da manhã até as 11 horas da noite. Aí ele falou assim, e eu resolvi fazer canoagem. Eu falei, que bom, né? Você vai fazer canoagem onde? Ah, vou fazer canoagem na USP e vou começar às 4 horas da manhã. Eu falei, como assim? Incluir a atividade física não significa aumentar mais atividade. Significa você equacionar os seus horários. Lógico. E você vê, sem nenhuma noção do que é que ele estava fazendo com ele. Entende? Eu acho que essas coisas são coisas que têm que ficar muito claras na cabeça das pessoas. Eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu espaço, eu preciso da minha vida, eu preciso do meu olhar para determinar onde é o meu inimigo ou não. Porque nós não temos mais mamute para a gente identificar rápido. Então eu preciso ter do que é chamado do falso self, né? O ser que me protege comigo mesmo sou eu, e aquele ser que me adapta às coisas. Eu preciso disso. Querida, pode escolher mais um? Verdinho. Morte. Morte. Falamos de vida, agora você escolheu a morte. Você lida bem com a morte? Lido. Você? Lido. E Eu os lido seus muito pacientes lidam bem com a morte? Não. Não. Você me falou hoje, estamos falando muito de morte, porque morte é final e isso vai acontecer com todos nós. Olha, eu acho assim, a finitude, ela é muito, nós somos muito pouco preparados para a finitude. E Nós não quando a somos gente, não somos praticamente preparados, né? sim, até a maçã que estraga da Ela fruteira, está morrendo. ela está morta. A gente vê a morte o tempo todo em uma série de Sim, frutas, de flores, está presente. é muito interessante, as religiões falam muito disso, né? E existe uma coisa que eu acho que eu leio muito sobre finitude. E o que eu vejo assim, a visão de que as nossas células vão gradativamente perdendo essa energia toda para que ela se prepare para a finitude é uma realidade. É uma Agora, realidade. algumas pessoas negam isso, né? Muita gente nega isso. É Você começa a onipotência, falar de né? morte, diz, não toque no assunto, não gosto de falar sobre isso. É a onipotência. A onipotência é o que que eu te disse da ansiedade que gera hoje, né? A ansiedade hoje é uma previsão da longevidade. Quem disse? Exatamente. Quem disse? E para quem eu quero longevidade se eu não tiver saúde? Com a qualidade de vida, Sem qualidade de vida. é muito mais importante do que o Sim. período que eu vou viver. A qualidade é fundamental. As pessoas não estão muito. A grande maioria não está muito preocupada. Não, e é uma coisa que não é você não ter sentimento de perda, porque Lógico. quando você perde alguém, perde alguma coisa, o seu cérebro também precisa se adaptar à ausência daquilo. E o seu psique tem que se preparar para a falta de controle de onde essa pessoa está. Então, é bastante complexo isso, bastante complexo. Medo. Você tem. Quais são os seus medos? Você. Quais são seus medos? Meu medo maior é ficar dependente. Esse é o seu medo. Esse é meu medo. Esse é tranquilo. Quem sou eu no espelho? Olha, a última, parece que, tá vendo? Nada acontece por acaso. A última foi isso. Quem é você no espelho? Eu no espelho sou assim, eu sou uma senhora hoje, já com o corpo completamente diferente do que eu tive a vida toda. Gostaria desse corpo? Não. Gostaria de ter aquele corpo juvenil? Gostaria. Mas não sei se ele daria conta da vida e das experiências todas que eu já vivi. Você é produto, nós somos produto da nossa história, né? Meu corpo é a resposta daquilo lógico, que eu fiz. Lógico. Ainda bem que vivemos muito. Sim. E temos
temos história, né? Que você viveu muito e tem muita história. Sim, e o que eu vejo no espelho é uma coisa muito interessante, e que a psicossomática me ensinou isso. Não existe uma doença para mim, existe um episódio da minha vida em que ele é diferenciado e que ele me dá uma série de vantagens. Eu tenho novo vocabulário, novas experiências e posso ter tudo aquilo que emocionalmente eu preciso, que são os ganhos secundários da doença. Olha quem chegou aqui. A ternura que você conhece, né? Conheço, A conheço. cachorrinha ternura, dizendo que em São Paulo nós estamos com 20 graus agora. Isso é bom. É bom, né? Melhorou um pouquinho, Oxe. né? Mas ela está dizendo que estamos com 20 graus aqui no estúdio, porque lá fora está um pouco frio. São Paulo está esfriando agora um São pouco, Paulo né? tá voltando à década de 70, né? E você lida bem com frio? Adoro. Você Adoro frio. adora? Eu Adoro não, eu frio. já gosto do Adoro. verão, eu gosto de. O verão Eu não já, me deixa, eu não me sinto bem no verão. eu já gosto do sol. É. Não, Sabe? eu gosto Eu gosto do do sol, sol. mas eu digo assim, eu não sei, eu morei em praia já, então eu tenho. Eu vim de uma cidade onde é muito quente, Ah, certo. mas eu me adaptei tão bem a São Paulo, e São Paulo naquela época era a terra da garoa, Era a do terra da frio, garoa. né? Não tinha homem sem sobretudo, era uma Não tinha, não elegância tinha. infernal aqui, Eu mesmo já né? tive chapéu, eu tive chapéu, Pois é. eu já tive. Gente, eu tive. Não, era elegante. Era Não elegante. adianta O que frio era deixa a elegante. gente mais elegante, não é? Sim, o frio deixa a gente mais, parece que mais centrado, né? Mas Mais recluso, eu acho também, mais leitura, mais ambientes aconchegantes, um bom chá, um bom vinho, é sempre muito bom. esta é a lâmpada do Aladim e você pode fazer um pedido. Que pedido você faria para o universo, para Deus, para as pessoas? Qual é o seu pedido? Olha, eu vou parecer meio arrogante. Não, pode. Vou pedir para tirar a ignorância humana, cara. Não existe a pior coisa do mundo do que ignorância, arrogância e narcisismo. Narcisismo também. Olha, eu concordo E plenamente com você. eu acho que se tirar isso do universo, cai, segundo as religiões, todas elas falam a mesma coisa, diminui o egoísmo, tudo se resolve. Que ótimo. Querida, aqui eu fiz o seu desenho, que é um registro, para ficar com você, que é um registro do mergulho de você aqui no Mergulhando no Espelho. Oh, obrigada, adorei. Você já está aqui, ó. Muito obrigada, foi muito bom, Querida, muito bom. olha, foi um prazer imenso lhe receber, viu, doutora? Imenso. Quando E precisar, você vai voltar aqui, lógico. Você vai voltar porque quando quiser. Gostei muito. eu tenho Gostei muito. certeza que as pessoas gostaram muito. Tá ok. Querida, você pode falar agora, Pessoal, posso? os seus dados para as pessoas quando quiserem falar com você. Eu queria só tirar um pouco a imagem de que a psicossomática não é uma ciência. A psicossomática ela é um estudo sério, ela é um estudo que já passou por muitos modelos, e hoje, mais que nunca, você consegue perceber as pessoas nesse estado psicossoma. Quando você vai atravessar uma rua, você está sendo psicossomático, porque você está alertando a sua atenção, buscando a sua memória e observando a forma como você está para poder atravessar fisicamente. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa atravessando a rua, olhando o celular, ela não está nela. Ela não está dentro dessa complexidade que a gente chama o existir enquanto humano. Então, eu acho assim, tecnologia maravilhosa, adoro mesmo, acho fantástico, mas a gente precisa ter um equilíbrio nisso. É que nem as guerras que nós estamos tendo lá no Oriente, né? Não sei. Agora pode dar seus dados aí para a gente procurar. Ah, tá.
Pode O falar quê? aqui para a câmera Ah, tá. 3 aí, que está à sua Bom, disposição. quem quiser conversar comigo pode se apresentar, dizer onde que encontrou, onde que me viu e fazer a pergunta, eu respondo sim, sem problema nenhum. Prefiro que use ou o WhatsApp ou então o e-mail, obviamente, que para mim é mais fácil. Telefone eu sou difícil de atender porque eu estou sempre realmente ocupada com alguma coisa da clínica. Muito obrigada. Um beijo no coração. Terminamos. Terminamos. Estamos terminando, né? Para ser mais exato, o Mergulhando no Espelho. Mas não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever, né? E vir fazer parte desta família cheia de afeto, mergulhando no espelho. Tchau!